Invisto em ETFs há mais de 7 anos e, olhando para trás, consigo facilmente identificar os erros que cometi no início dessa jornada. A maioria deles sem sequer me aperceber na altura. E o curioso é que, quando amigos e conhecidos meus começam a investir hoje e me fazem perguntas sobre o tema, vejo exatamente os mesmos erros a repetirem-se vezes e vezes sem conta. São 3 em específico os que considero mais comuns e potencialmente os mais prejudiciais. Vejamos em que é que consistem e de que forma podem ser evitados. Muito rapidamente para contexto, os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos de investimento cotados em bolsa que agrupam vários ativos num só instrumento. Podem incluir ações de empresas, são os mais comuns, obrigações, matérias-primas ou muitos outros. As potenciais vantagens face à compra de participações individuais são várias, ainda que seja importante recordar que em ambas as instâncias, ao investir, o capital está em risco, na medida em que o valor dos instrumentos financeiros pode subir e descer e é possível reaver menos do que o inicialmente investido. A primeira vantagem é a diversificação, já que com uma única compra é possível obter exposição a um conjunto alargado de ativos, seja por geografias, setores ou mercados, diluindo o risco de depender do desempenho de um único ativo. Depois, o grau de atividade. Na medida em que investir em ETFs permite replicar o desempenho de um mercado ou indústria inteira sem a necessidade de analisar e escolher títulos um a um. Isto é particularmente valorizado por quem quer ter uma abordagem menos ativa, sem ter de acompanhar constantemente notícias, resultados empresariais ou movimentos de mercado. Outro fator é a eficiência de custos, considerando o facto de os ETFs apresentarem tipicamente comissões inferiores às dos fundos de investimento geridos ativamente. E por fim, a liquidez, porque podem ser transacionados ao longo do dia em bolsa, mesmo quando os produtos que neles estão incluídos têm períodos de imobilização. Com estes pontos a favor, que costumam ser considerados os mais apelativos por quem está a começar, não surpreende que se tenham tornado um dos instrumentos mais populares. O problema é que esta aparente simplicidade leva muita gente a confundir simples com fácil e a avançar sem a pesquisa necessária que deve sempre ser feita antes de se investir num qualquer ativo ou usar um serviço para o efeito. O resultado são erros que no longo prazo podem comprometer seriamente o desempenho de um portfólio. O primeiro erro, e da minha experiência o mais frequente, é não saber aquilo em que se está realmente a investir. Imaginemos alguém que compõe o seu portfólio com o IWDA, um dos ETFs que replica a constituição de ativos do índice de mercado MSCI World, e que é tipicamente a eleição por quem quer ter uma exposição a ações mundiais. Basta analisar a sua composição para que rapidamente se perceba que, apesar do nome sugerir tratar-se de um índice global, a realidade é que atribui historicamente mais de 70% do seu peso aos Estados Unidos, principalmente às suas maiores empresas tecnológicas. O resultado é que aquilo que se acredita ser uma carteira com exposição a empresas de todo o mundo é na realidade um portfólio fortemente dependente de meia dúzia de corporações de um só país. E se ao IWDA se juntar outros ETFs populares, como um que acompanha o S&P 500 ou o Nasdaq, acaba-se por reforçar exatamente as mesmas posições que já se tem, muitas vezes sem saber. Não é que seja necessariamente mau ter uma grande exposição a um determinado mercado ou setor. Pode até ser uma escolha válida para quem acredita no seu potencial a longo prazo. O problema é não saber que se tem essa exposição por falta de pesquisa e, por consequência, não gerir o risco que lhe está associado. Uma forma simples de evitar este erro é analisar a ficha técnica de um ETF, que funciona basicamente como o seu bilhete de identidade, antes de nele investir. Ler a secção com o nome Fund Overview, que o descreve brevemente, depois ver quais são as empresas incluídas, os setores predominantes e as geografias mais presentes. Esta informação é, a meu ver, o mínimo essencial para garantir que a exposição agregada da carteira corresponde àquilo que se quer ter e não há algo que se tem por acidente. O segundo erro diz respeito à forma como se avalia a diversificação de um ETF. É muito comum assumir-se que um fundo é tanto mais diversificado quanto mais ativos incluir. Mas isto não é necessariamente verdade. Sei que pode parecer estranho, mas vou explicar. A grande maioria dos ETFs de ações utiliza uma ponderação por capitalização de mercado. Isto significa que o peso de cada empresa no fundo não é igual. Em vez disso, as que têm valores de mercado superiores ocupam uma fatia maior comparativamente às restantes. Há até casos de ETFs com centenas ou milhares de empresas onde as 10 maiores posições representam 30, 40 ou até mais de 50% de todo o fundo. Quando isto acontece, o desempenho passa a depender desproporcionalmente de um conjunto reduzido de nomes, independentemente de quantos mais existam por baixo. Ora, um dos propósitos da diversificação é reduzir o impacto que um único evento negativo pode ter no portfólio como um todo. É tentar construir uma carteira de tal forma que, se uma empresa, um setor ou uma região atravessar um mau momento, o resto consegue, pelo menos, amortecer essa queda. Quando o peso está concentrado em poucas posições, esse amortecimento deixa de existir e o número total de empresas no fundo torna-se pouco relevante. Por esta razão, antes de se assumir que um ETF é diversificado simplesmente porque tem milhares de títulos, vale a pena perceber como é que está estruturado. Depois, se o nível de diversificação
aplicação não corresponder com o que se procura, seja em termos de tipos de ativos, setores, geografias ou de dependência de poucas empresas, uma forma de o ajustar é complementando o portfólio com ETFs mais específicos, sendo claro que nada do que é dito deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Agora, como é que se descobrem opções além das mais conhecidas? Eu utilizo uma lista de quase 6.000 ETFs organizados em categorias que está disponível através da aplicação da Trading 212, um intermediário financeiro e o patrocinador deste vídeo. Para ver esta lista, basta abrir a aplicação e clicar na lupa cá em baixo, que vai dar ao menu de pesquisa de título. Andando para baixo, quem quiser pode explorar estas seleções que destacam alguns dos ETFs mais populares, outros acionistas, mas eu prefiro vir até ao fim da página e clicar em ETF, onde diz Explora Tudo. Isto abre um menu mais extenso, onde se pode escolher o ETF por tipo de ativos que o compõem. Depois, dentro de cada opção, há ainda mais filtros. Nos acionistas, por exemplo, é possível ver os que seguem índices ou vários por setor. Nos de renda fixa, que são essencialmente ETFs obrigacionistas, é possível ver o tipo de dívida e por aí fora. Querendo escolher antes com base no tipo de perfil de investimento, também é possível fazê-lo, selecionando a última opção, que diz alocação mista, e optar por algo mais agressivo, conservador ou no meio. Acredito que esta ferramenta seja bastante útil, pelo menos para mim é, e se ainda não tiverem conta criada na Trading 212, podem fazê-lo através do primeiro link da descrição para ganharem gratuitamente também a fração de uma ação com um valor até 100 euros. É esta oferta e todos os serviços disponibilizados pela Trading 212 aplicam-se os termos e comissões descritos no website. Imaginemos então que já se fez este trabalho, já se analisou a composição dos ETFs, já se percebeu onde é que o peso está realmente concentrado. Ainda assim, há um aspecto que a maioria das pessoas ignora por completo. Quando alguém compra um ETF que replica o S&P 500, por exemplo, a suposição natural é que o fundo está efetivamente a comprar ações da Apple, da Microsoft, da Nvidia e por aí fora. E em muitos casos é exatamente isso que acontece, mas noutros não. O que pode significar que se corre um risco adicional que deve ser contabilizado. Para perceber porquê, é preciso saber que existem duas principais formas de replicação de um índice, a física e a sintética. A física é a tal que se verifica quando o fundo compra efetivamente os títulos que fazem parte do índice. Pode comprar literalmente todos, quando a replicação física é total, ou apenas uma parte considerada representativa do todo, chamando-se neste caso replicação física por amostragem. Em ambas as situações, o dinheiro está realmente aplicado nos ativos que o índice representa. A segunda forma, por outro lado, não compreende a compra efetiva de ações. Em vez disso, a empresa que cria e gera o ETF celebra um contrato financeiro, chamado swap, com um banco de investimento ou outra instituição financeira. De forma simplificada, para não tornar a explicação demasiado técnica, o ETF detém uma carteira de ativos que pode ser totalmente diferente dos que constam do índice, mas o banco compromete-se contratualmente a entregar-lhe a rentabilidade da referência. No final do dia, o desempenho do ETF acompanha o do índice, mas sem que o fundo possua diretamente os títulos que o constituem. Esta metodologia é particularmente útil quando os títulos em questão são difíceis de comprar diretamente ou pouco líquidos, por exemplo. A contrapartida é que, devido ao facto de a rentabilidade depender do cumprimento do acordo por parte do banco, existe um risco adicional, o da contraparte, que consiste na possibilidade da instituição enfrentar problemas financeiros graves e não conseguir honrar o compromisso. Não querendo correr este risco, verificar o tipo de replicação também se pode fazer através da ficha técnica do ETF, que pode ser encontrada na internet ou diretamente através do menu das informações de cada título na aplicação da Trading 212. O quarto erro, de bónus, é investir em demasiados ETFs ao mesmo tempo. Falo sobre em quantos ETFs se deve investir neste vídeo a aparecer agora no ecrã, que recomendo que vejam de seguida. Um abraço e vemo-nos no próximo.